Bora que hoje o vídeo é polêmico, porque eu sei que vocês adoram uma polêmica! Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Gente, vamos falar de casamento às cegas! Finalmente! Cara, que temporada babadeira, né? Eu fiquei surpresa com algumas coisas e achei um babadaço por outros ângulos, tá? Se vocês, inclusive, querem saber sobre a temporada 2, eu fiz só lá no meu Instagram, porque na época não tinha esse canal aqui pra gente trocar e fazer umas conversas assim, sabe? Inclusive lá nos destaques, vocês podem procurar CAC e uma aliancinha. Lá vocês vão ver, inclusive, um pouquinho da minha opinião, mas a gente vai conversar hoje sobre a minha opinião também. Vamos recapitular? Casamento às Cegas é um reality show da Netflix, que na verdade é produzido pela Endemol Shine. E tem uma proposta meio inusitada, onde você vai se casar com alguém que você não conhece, com alguém que você nunca viu, na verdade. Então a proposta deles é que hoje os relacionamentos estão muito pautados pela aparência, pela beleza física, como se isso não fosse importante, como se a atração física e a química não fosse importante, mas realmente, eu concordo nesse ponto com eles, de que a química, ela é super valorizada, o que não quer dizer que não é importante para um namoro. Esse é um dos pilares do namoro, né? Se você tem uma amizade com uma pessoa, não se envolva com ela, basicamente. Você precisa ter atração física, química, desejo sexual, tensão sexual, pra você pensar em casamento, né? Porque a gente tá falando de algo que vai nortear a vida do casal pra sempre. Não dá pra viver sem isso, pra maioria das pessoas. Então eles colocam os casais em cabines e aí a magia acontece, porque eles conversam, falam das coisas, dos valores e tal. E não conversam sobre isso, tá? Eles são uma putice mesmo. Eu não sei como foram as conversas de verdade, mas na edição dá a entender que, cara, eles falam sobre se gosta de sair ou não, se quer ter filho ou não, o que gosta na hora da furunfada. Então, assim, o único valor inegociável que eu vejo que constantemente aparece é a questão de filhos, né? Que parece que todo mundo entendeu que é importante conversar antes de se casar, porque, meu Deus do céu, né? Depois disso, eles pedem um ao outro em casamento, né? Geralmente é o homem que pede, mas tá acontecendo já de várias mulheres pedirem. E aí, eles vão pra lua de mel. Então, assim, eles saem de não se verem pra furunfada, lua de mel, entendeu? E pra tirar o atraso de todo contato físico. Depois disso, eles vão morar juntos e só depois é que eles casam. Detalhe, tudo isso acontece no intervalo de mais ou menos 4 semanas. Então tudo assim, é muito rápido. E a ideia é que realmente você se apaixone por uma pessoa que tem os mesmos gostos, que odeia as mesmas coisas e que ame as mesmas coisas que você. E aí tem a pergunta célebre: será que o amor é cego? Amor às cegas dá casamento? Nessa temporada deu pra caraca, né? Gente, assim, contando as do Japão, as dos Estados Unidos, eu assisto todas, tá? Assisto todas pra analisar pra vocês. Contando de todo mundo, essa temporada, assim, foi chuchu. Inclusive, me contem aqui se eu perdi alguma coisa, assim, alguma temporada. Ai, do Japão eu não assisti, é verdade, eu não... Mas nas temporadas dos Estados Unidos e no Brasil, até hoje, não deu esse tanto de casamento como deu agora, tá? Então vamos começar analisando os participantes dos casais, tá? Eu vou falar um pouquinho dos casais, e vou colocar fotinho pra vocês aqui. E também vou fazer já uma análise dos temperamentos. Vamos começar pelo Valmir? Vamos! Gente, o Valmir, ele é assim, se vocês querem entender o que é um colérico, é só vocês assistirem o Valmir. Olha só, não tem exemplo de colérico mais colérico. O Valmir, gente, é impressionante. Ele fala assim com as pessoas. Ele vai falar com as pessoas, ele tá com o queixo levantado, assim, ó. O colérico, pra vocês entenderem, é o temperamento que é simbolizado pelo fogo, né? Então, assim, geralmente são aquelas pessoas muito expansivas e que não passam despercebidas. O Valmir claramente não passou despercebido. E eu, sinceramente, não acho que foi uma forçação de barra, que foi um personagem dele. Eu acredito que senão ele desmontaria. Eu acredito que ele realmente é daquele jeito nas rodinhas de amigos. Então, assim, é o cara que fala mais alto, é o cara que se destaca no meio de todo mundo, é o cara que arruma mais intriga, é o cara que tá todo mundo falando, é o cara que olha com um olhar mais altivo, assim. Ele também tem essa essência mais galanteadora, que inclusive é algo dos coléricos. Então eu sei que, nossa, muita gente ficou chamando ele de galinha, de não sei o que não sei o que lá, mas essa sedução, esse galanteio
a mais, ele é uma característica muito, é uma inclinação muito forte para um colérico. Então, assim, é bem possível que ele seja assim, não por maldade. Juro, de verdade. Tô falando a real, não tô querendo passar pano e defender ele não, tá? Até porque dá pra você mudar. Então, assim, vocês vão me ouvir falar milhões de vezes aqui, temperamento é uma inclinação. E é onde a gente descobre as coisas que a gente não pode ser pra que a gente consiga mudá-las, não é mesmo? Então, assim, não é que tá certo ele ser assim, mas ele, pelo temperamento dele, ele tem uma inclinação a realmente ser um cara mais galanteador, a querer, assim, dar as cartas pra várias mulheres e ver o que cola, pra ele ter mais opção. Inclusive, ele fala isso nos primeiros episódios, que ele sempre esteve acostumado a escolher, e eu acredito, tá? Eu acredito nisso, de verdade. Não pelo fato dele ser o mais bonito, não pelo fato dele ser o mais... Não, mas existe realmente um fogo no colérico que o deixa mais atraente. E aí, ele se apaixona pela Maria. Mariazinha, meu Deus do céu. E ela, claro, né, ela deixa as feridas dela falarem mais alto. E que bom que ela deixou as feridas dela falarem mais alto nesse sentido. Porque, assim, ele realmente passou do ponto com ela, na minha opinião, tá? Apesar de saber que a edição pode mostrar muita coisa, e a edição frisou, deu uma potência pra aquele descompasso, aquele descontrole dele quando ela fala não, que eu não sei se foi realmente daquele jeito que aconteceu. Ninguém melhor do que eles pra falar. Mas ela realmente deixou os traumas e as feridas dela falarem mais alto. Que bom nesse caso, porque não foi legal. Independente se a edição super valorizou isso ou não, não dá pra fingir, né? Não dá pra aumentar o microfone e fazer parecer que ele tá gritando. Ele gritou com ela, ele deu um sacode nela, e isso não é legal em hipótese alguma. E aí, ela lembrou de relacionamentos abusivos que ela passou e, cara, cortou, né? Falou, não quero isso pra minha vida. Cara, muito legal, muito legal, muito legal. Porque realmente, um colérico imaturo, um colérico que não se conhece, um colérico que não amadureceu, ele vai ter essa inclinação um pouquinho mais agressiva mesmo. Ele vai dar uma subida nas pessoas. Então, assim, é o cara, ou a mulher também, tá? Tudo que eu tô falando sobre o Valmir se aplica, por exemplo, a Karen. Então, colérico com a colérica. Puta que la merda! Tudo se aplica a eles. Tudo se aplica. Eles não sabem ouvir não. Eles têm uma dificuldade, uma inclinação mesmo a reagir, a ficar mais reativos quando se ouve um não. Então não é legal, né? Ela viu isso e aí quis ficar com um cara mais tranquilão, um cara mais na dele, que é o Menandro. Eu acho, sinceramente, que ela fez certo. Então, já que a gente já tá falando da Karen, vamos falar da Karen também, né? Eu acredito que a Karen é colérica. Porque, assim, pra ser chata daquele jeito... Chata não, vai. Quem chamou de chata foi o senhor esposo, marido dela. Não sei se tá casado ainda, porque estou gravando isso aqui antes do reencontro pra vocês. Mas quem chamou de chata foi ele. Então, cara, ela entrou numa competição muito típica de colérica. Muito difícil você ver uma fleumática entrando numa disputa como a que ela entrou. Então, assim, se ela entrou na disputa, a chance dela ser colérica é bem grande. Não é que ela meio que foi a segunda opção, né? Mas ela queria ganhar. Então, eu acredito que ela é colérica, tá? Em muitos momentos dos episódios, principalmente da parte de convivência deles, fica muito evidente o tanto que ela precisa se desenvolver, que ela precisa se conhecer, que ela precisa de terapia, que ela precisa de um acompanhamento, porque dificilmente... E o Valmir até falou várias vezes isso, sabe? Cara, tá insuportável. Ela é muito chata. Cara, eu tô aqui, sabe? Me expondo, tô tentando conquistá-la, tô tentando fazer acontecer. E ela fechada num caso seca, sabe? Seca. Bem característica de uma mulher colérica ou de uma mulher melancólica. Pra vocês, quem tá chegando aqui agora, eu sou melancólica. Eu entendo ela. Eu sei o que é essa secura, porque eu também disponho dessa secura. A diferença é que eu sou fria e que ela é quente. Então, é um fogo mesmo, né? Em vários momentos, ela pisa na bola de um jeito e grita, e briga, e dá esporro mesmo. Coisas que, assim, de verdade, num relacionamento, num casamento, não funcionam. E eu sei que muitas de vocês vão se ver em várias atitudes dela, né? Não consigo mostrar porque senão esse vídeo não vai pro ar, mas eu vou deixar algumas minutagens pra vocês ao final do vídeo pra vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos falar de Maria e Menandro. Então, assim, eu acho que ela é uma colérica nata também, tá? Pelo pouco que eu vi. Gente, eu tô fazendo aqui suposições. Alguns eu tenho muito mais certeza do que outros. Provavelmente eu vou errar em alguns outros. Mas, baseado no que a gente tá vendo lá. E a edição, ela pode ser tendenciosa. Pode ser.
Pode ser. Ela pode mostrar uma coisa que, na verdade, não é a real. Mas eu acredito que ela realmente é colérica. E ela pegou um cara mais tranquilão. Eu acredito, de verdade, que o Menandro é fleumático. Mais tranquilo, mais na dele. Gosta de, enfim, tá com os amigos. Mas, assim, demora pra se abrir. Demora pra se sentir à vontade. Então, dentro da patotinha dele, você vê que ao longo dos episódios, ele vai se soltando mais. Ele vai ficando mais expansivo. Que é uma característica de um fleumático mesmo. Quando ele se sente seguro, ele vai que vai. Ele consegue conversar com as pessoas, ele consegue ficar numa boa, gosta de falar dos assuntos em que ele mais tem interesse. E assim, tem uma hora que explode, né? Então assim, tem uma hora lá numa discussão que ele teve com a Maria, que, cara, ela deu uma forçada de barra muito tremenda, sabe? Ela é uma mulher que deixa as feridas regerem a vida dela. Então, assim, vários momentos, as brincadeiras que ela faz, que, assim, na verdade são alfinetadas, né? Brincadeiras ácidas, brincadeiras pra ferir, brincadeiras pra machucar, tá? Eu acredito que ela não tem essa consciência de que ele está ferindo as pessoas. Mas não é uma brincadeira que você faz pra pessoa se sentir bem, pra pessoa dar uma risadinha. E tem uma hora que ela passa dos limites com o Menandro, né? E ele dá uma estourada com ela e coloca ela no lugar dela, de tipo, cara, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é inadmissível. Completamente diferente da explosão do Valmir. Percebam. Então, o jeito dele de explodir é mais frio, é mais introspectivo, uma pegada um pouco mais fleumática. E, gente, ele meio que coloca ela no lugar dela, né? Do tipo, minha filha, não é assim que a banda toca, não, amor. Você não pode ficar fazendo isso com as pessoas e principalmente comigo. Não dá. Então, assim, eu acredito que é um relacionamento que, se eles estiverem casados ainda, farei um react do reencontro pra vocês. Eu acredito que se eles estiverem casados ainda, é um relacionamento na diagonal, né? Uma colérica e um fleumático. Onde um tem muito mais chance de se dar bem com o outro se eles conseguirem ajustar as arestas. Eles provavelmente vão ter muito mais facilidades em se relacionar do que, por exemplo, a Karen com o Valmir. Eu acredito que eles não estão juntos, sinceramente, tá? Não acho que eles estão juntos. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Porque é uma relação difícil mesmo. Um colérico com uma colérica é uma relação um pouco mais sangrenta mesmo, por assim dizer. Vamos falar de Dani! Gente, Dani, dois sanguíneos, cara, dois sanguíneos. Você vê que o Dani, ele é, tipo, um dos melhores amigos do Valmir, né? Os dois se identificam porque os dois são quentes, os dois são expansivos. Só que a expansão de um é diferente do outro. Eu acredito que ele é muito sanguíneo, porque ele é o cara mesmo, assim, que se joga, que quer ele quer unir todo mundo, ele quer ficar com todo mundo, ele quer, sabe, ele quer bagunça, ele quer a zona. Diferente do Valmir, que quer a bagunça pra que ele seja o Rei Leão, o Dani não. O Dani quer a bagunça pela bagunça. E a Dani também. Então, assim, os dois extremamente expansivos, com opiniões fortes, mas assim, mais avoadinhos, mais tipo, ai, gente, vamos ser felizes. A Dani, assim, mesmo quando ela tá falando de problemas dela, de coisas difíceis da vida dela, ela tá assim, sorrindo. É muito engraçada. E a Dani é a prova de que não existem só coléricas e melancólicas que são Carlão. Então, assim, você pode ser chata, minha filha. Você pode ser chata sendo sanguínea. Essa é a novidade pra você. Se você é sanguínea e tá me assistindo, você pode chegar naquele nível ali da Dani com o chocolate. Coitado, Dani. Coitado do chocolate do Dani. Não precisava, velho. Não precisava. Tem uma hora que ele pega e fala, né, sobre ela ficar andando nua pela casa. E ele é um pouquinho mais maduro nesse sentido. De, cara, se tem uma torre na sua frente com crianças, com um casal, será que não é o momento de você ponderar isso aí? Sei lá, fechar a cortina. Pelo menos ter cortina em casa. Você pode andar do jeito que você quiser. Mas, assim, o seu respeito e a sua liberdade não pode minar a liberdade do outro. E ela, categórica, tipo, dane-se. Os outros que se virem. Os outros que se lasquem. Desculpa, você não falou isso, mas você meio que deu a entender que sua liberdade ali vem em primeiro lugar em detrimento de todo mundo. Vamos falar agora da Bianca e do Jarbas. Gente, a Bianca. Nossa, eu meio que me apaixonei pela Bianca. Coisinha mais fofa, gente. Maravilhosa. A Bianca, inclusive ela fala nos primeiros episódios, mas ela é PCD, né? Então ela tem uma condição congênita na mão,
que eu não me lembro o nome agora, Bianca, pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa. É uma luz, né? Uma luzinha, uma luzinha. Foi muito difícil pra mim identificar o temperamento dela. Eu não tenho certeza do temperamento dela mesmo. Não tenho. Porque assim, ela me parece uma pessoa muito madura pela vida. Mãe, né? Não que toda mãe é madura. Inclusive tem uma na primeira temporada que claramente mostra isso. Mas a Bianca é tipo uma florzinha. Eu acho, sinceramente, que ela é melancólica, tá? Eu acho que ela é melancólica. Acho. Bianca, pelo amor de Deus, comenta aqui. Se você um dia assistir esse vídeo, comenta aqui se você acha que você é melancólica, o que você acha que você é. É que o ruivo dá um negócio de colérica, né? Não um negócio de colérica, mas ela não é mandona. Então assim. E o Jarbas, em contrapartida, o Jarbas, cara, o Jarbas, eu acredito que ele é mesmo melancólico. Então os dois assim, né? Se os dois forem melancólicos, dá pra gente entender a cilada. Não, mas tem muita coisa boa, vai. Eu não posso ficar falando mal do meu time assim toda hora, não posso. Não é cilada. Se vocês estiverem juntos, eu acredito muito em vocês, Bianca e Jarbas. Acredito muito em vocês. O que eu diria, tá? Jarbas, você precisa realmente tomar cuidado com a bebida, de verdade. Então assim, a gente tá normalizando tanto essa história de beber com os amigos, de beber socialmente. E em vários episódios, ele passa do ponto. O que me leva a crer que, assim, em um mês, várias vezes ele passou do ponto. Não importa se a edição supervalorizou isso, mas ele passou do ponto várias vezes em um mês. Isso é preocupante. Falando como terapeuta agora, de verdade, eu daria atenção pra essa história da bebida, porque ela é um pouco demais. Ficou um pouco demais e você vê que desestabilizou a Bianca, sabe? Acho que ela teve uma reação equivocada, que ela foi muito reativa, mas quando a gente tá falando de sonho, isso pode acontecer mesmo. Ela realmente entendeu muito devagar que aquela conversa não ia levar a nada, porque ele tava bêbado. Qual seria o melhor dos mundos? Que ela baixasse os ânimos, fosse tomar um banho, sabe? Conversasse com alguém, conversasse com uma amiga, conversasse com alguém de confiança dela, fizesse uma oração, que ela não conversasse com ele naquela hora, tá? E deixasse pra conversar com ele no dia seguinte, que ela não provocasse aquela conversa, porque ele tava bêbado, então assim, ele não ia ouvir nada, e a discussão foi ruim, eles se machucaram, não precisava daquilo. Então, só pra vocês entenderem, ela foi lá ver o vestido de noiva dela, ficou belíssima, uma princesa de tudo, e aí ela chegou, ele também foi ver o terno, foi no mesmo dia, e aí os meninos beberam, né? Os meninos beberam. As meninas também, mas ele claramente, como em outras ocasiões já dos episódios anteriores, ele passou do ponto e chegou em casa travado, ele não conseguia falar. E ele mandou mensagem pra ela no caminho voltando, falando, cara, tá impossível, não consigo andar. Então ele realmente passou do ponto, não é saudável. E aí ela ficou descompensada e brigou com ele, falou, pô, cara, isso nunca mais vai acontecer, sabe? Toda vez que eu lembrar agora do meu momento de escolher o vestido de noiva, eu vou lembrar que você tava bêbado em casa, que eu não pude conversar com você, não pude compartilhar, não pude contar. Ela tava certa no conteúdo, mas ela não foi certa na forma. E é isso que eu bato na tecla com vocês, cara. É isso que eu bato. Se a pessoa não tem condição de conversar nas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito, não converse, porque vai dar merda. Então assim, não adiantou nada. Não foi frutífera, não adiantou, não melhorou em nada. Eles não conseguiram resolver nada, provavelmente resolveram depois, como era pra ter sido resolvido mesmo. Então assim, vocês precisam levar isso pra vida. Levem esse exemplo pra vida. Se a pessoa não tem condição de conversar, porque tá com fome, porque tá com sono, porque bebeu demais, sabe? Porque tá doente, passando mal, tá gripada. Meu, deixa a conversa difícil pra outro dia. Você vai ter mais tempo pra pensar nas palavras certas, você vai ter mais tempo pra pensar nas soluções e você com certeza vai conseguir ser mais efetivo na resolução do problema. O que não muda em nada o fato, vou repetir aqui, Jarbas, se um dia você assistir esse vídeo, cuidado com essa história da bebida. Presta atenção na quantidade e em quantos dias por semana você tá bebendo. Porque eu fiquei com um cheirinho de uma leve dependência se instalando aí no seu coração e eu não quero que isso aconteça com você. Vamos falar do último casal, então, que é a Agatha e o Renan. A Agatha, a Juba não nega, né? Eu acho que ela é colérica. Eu acho que ela é colérica. Apesar que, gente, eu sou melancólica, né? Ela pode ter chance de ser melancólica. Sei que ela é. Com certeza ela tá ali no espectro seco. Mas quando eu fico de jubona, né? Quando eu fico bem cacheadona, eu também pareço muito mais colérica. Eu fico com um ar, né? Mais mandona, assim, mais incisiva, mais expansiva.
propriamente dito. Então, eu acredito que ou ela é colérica ou ela é melancólica, tá? Porque assim, cara, que chatice. Ela faz umas coisas muito de melancólica. De guardar rancor, de ficar lembrando, de ficar voltando na história, de ficar ruminando. A insegurança, os ciúmes dela, pra você ver que ciúmes e insegurança não estão atrelados a pessoas que têm autoestima baixa, né? Porque você vê uma mulher como ela, meu Deus do céu, a Agatha, de verdade, a Agatha é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na vida. Que mulher! Aquele cabelo, meu Deus do céu, que é aquilo? Aquele sorriso dela, nossa, misericórdia, como é bonita. Então eu acho que ela tá ali entre colérica e melancólica, porque é muito insegura, muito ciumenta. Não sei se foi um personagem, tá? Não sei se ela é realmente daquele jeito, acho que não. Mas aí, contraponto com o fleumático, sabe? Que eu tenho certeza que o Renan é fleumático, paradaço, do tipo, tá falando com o cara tá assim, o que eu faço? Aí ele mete os pés pelas mãos, né? Então ela viu, no dia que ela foi na casa dele, ela viu um recadinho de uma ex-namorada, ai, adorei conhecer sua família, adorei conhecer seus pais, alguma coisa do tipo. E, cara, ela ficou azeda, ela azedou aquilo lá, provavelmente por horas, por dias. Ela deve estar jogando na cara dele até hoje isso aí. Bem coisa, bem do tipinho de melancólica. Eu sou assim, fui assim por muito tempo, tô melhorando. Melhore nisso também, Agatha, pelo amor de Deus. Isso aí não vai ajudar em nada. E ela azeda, e ele não entende nada do que tá acontecendo. Ele meio que mosca morta, sabe? Tem uma mosca, um bando de mosca na cabeça. Aí ele decide que ele vai levar o quadro embora, sendo que não é sobre o quadro, meu Deus do céu. Você me escondeu isso aí. Como é que isso aqui passou despercebido? Um recadinho passou despercebido. Como que você não lembra? Você olha todos os dias pra esse quadro e não viu. Agatha, eu posso te dizer, é possível. Se ele é fleumático, é possível que seja uma desatenção nesse nível. E isso aí vai ser um fator de intriga dos dois, tá? Não sei se os dois estão casados. Eu acredito que não, sinceramente. Mas eu acredito que vai ser um fator de conflito entre os dois, porque os dois são frios. Aquele é úmido e ela é seca. Considerações finais sobre essa temporada. Vou falar bastante no react pra vocês, mas de verdade, eu acredito que esse experimento ele traz mensagens importantes, como por exemplo a supervalorização do eu físico, mas é muito difícil você pensar numa relação constituída sem você olhar pra pessoa e realmente ter uma química com ela. Então teve um babadaço lá na segunda temporada, na terceira temporada dos Estados Unidos também teve isso, aconteceu isso. De cara, um olhar pra cara do outro e falar, não vai rolar, eu não vou conseguir. E isso acontece, gente. Quantas vezes vocês solteiras, ou casadas também, né? Vocês foram pro encontro com um cara e vocês não gostaram do cheiro. O perfume te enjoou. O cheiro da pele da pessoa não bateu. Você olhou pra pessoa, o dente da pessoa. Ah, mas aí você tem que conhecer a pessoa porque talvez ela tem outras coisas muito legais. Com certeza, todo mundo tem coisas muito legais, mas a química é importante. Então essa história de ficar pulando etapas, eles meio que descosturam e desconstroem toda a lógica do namoro, noivado e casamento com a premissa de que isso não está funcionando. Mas assim, a real é que tá funcionando sim ainda. Tá funcionando. Só não tá funcionando com tanta quantidade porque tá todo mundo muito louco, todo mundo perdido, todo mundo precisando de terapia. A gente vem de gerações muito despreparadas que não souberam falar sobre matrimônio, sobre casamento, sobre relacionamento, que se machucaram muito e foram transferindo isso pros filhos e deu no que deu. Chegamos, né? Onde estamos aqui. Mas falar que a instituição casamento não funciona é uma coisa completamente diferente. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Esse vídeo é um pouco diferente das análises que vocês realmente estão acostumadas, mas eu quis trazer essa lógica de temperamentos pra vocês, e aí eu vou pontuar no react sobre situação por situação, coisa por coisa que aconteceu, já com o final, o grande finale, pra vocês entenderem do que eu tô falando na perspectiva não só dos temperamentos, mas de relacionamento. Como que um relacionamento funciona e como que ele não funciona. E se você quiser ter uma família dos sonhos, vem comigo, que no caminho eu te explico.